consistente, cheia de revelação. Amém? Vamos pedir a Deus graça? Creio que você vai ser muito fortalecido no entendimento nessa manhã. Muito. Vai ser bastante, assim, completa essa visão. E vai terminar, irmãos, no próximo domingo, a gente fecha a 13ª lição com a volta de Jesus para combater o anticristo, a besta, e vencê-lo, né? A derrota do anticristo vai ser na próxima lição. Hoje não é a derrota do anticristo. Hoje é a ascensão do anticristo e o poder dele ali sobre Israel. Então, nós vamos ver a aula em duas partes, como está lá em Ezequiel 38, a invasão, e Ezequiel 39, a derrota do anticristo. Então, a derrota na semana que vem. Amém? Vamos ver hoje a ascensão? Vai ficar bem completo no seu entendimento. Vamos pedir a Deus graça, Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, para o único propósito, para a glória do seu nome. Senhor, nós buscamos a tua verdade, não queremos nada além da verdade, para que a nossa fé seja firmada em rocha e não em lugar falso, Senhor. Nós estamos aqui para aprender da tua palavra e o teu Espírito nos guia a toda a verdade. Então, nos ensina, Senhor, conforme a palavra for sendo descortinada, revelada, que cada um possa apreender a tua verdade da Escritura. Aquilo que ainda não entendemos, que é profético, que é futuro, o Senhor queira nos abençoar com entendimento. Em nome de Jesus. Abençoe os que estão aqui, que vão chegando aqui para essa reunião. Abençoe os que vão ouvir através da transmissão online, aqueles que vão ver também depois da gravação. Abençoa o teu povo, Senhor. Dá graça ao teu servo que ministra nessa manhã, para que eu possa fluir somente o teu Espírito, o Espírito da verdade. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém e amém. Amém, querido, por sentar, vamos lá? Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor, mas hoje nós ainda não veremos Jesus em cena. Tem que preparar para vocês o roteiro, né, dessa invasão de Israel no tempo do fim. Nós estudamos esse trimestre inteiro sobre isso, né? Israel e os inimigos rumo ao Armagedon. Então, antes do Armagedon, da batalha final, tem que haver o contexto do anticristo. Amém? Nós vamos ver isso detalhadamente. Invasão de Gog, a besta, a Israel. Paralelo entre profecia de Ezequiel e o Apocalipse. Vai ser bem diferente, porque nós não fizemos. Vamos lá, vamos avançar. Passa para mim, por favor, irmão. Meu jovem. Introdução. Me ajudasse a desenvolver. Não parando com perguntas que não sejam pertinentes, nem contando testemunho no meio dessa administração, amém? Me ajudem assim. Somente aquilo que for pertinente, aquilo que for tirar dúvida do contexto. Ao longo das últimas lições, construímos o entendimento de que o anticristo, a besta, deverá ser advindo do Oriente e não do Ocidente. Lembram-se de nós temos estudado que não pode ser o Império Romano redivivo? Não tem base para isso, não tem consistência isso. Muito mais consistente é esperar que venha do Oriente. Muito bem. Como Israel será invadido por um ajuntamento de povos, liderados por Gog, o anticristo, temos profecias bíblicas que indicam sua procedência pela alcunha de Assírio. Presta atenção nesse detalhe. Semana passada falei a vocês que, assim que cheguei em casa, depois da EBD, me veio mais um texto para mostrar a vocês, profético. Porque cremos, então, que virá daquela região que já foi o Império Assírio, e não do Ocidente. Tem base para isso. Miqueias 5, 4, 6. Está bem grandão para que todo mundo possa ler com o pastor. Vamos lá? Lê comigo, por favor. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força de Yahvé, Senhor Deus, né?
na majestade do nome de Yahvé, seu Deus. Eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Esse texto significa o quê, irmãos? Ele é profético do quê? De quem? A vitória de quem? Ele aqui é quem? Que vai vir na força e na majestade de Yahvé. Jesus. É um texto messiânico, profético. Ele, o rei Messias, quando vier, não é? Ele vai vir na força do Yahvé, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e vai deixar o povo seguro. Ó. E o nome dele vai ser engrandecido até os confins da terra, sobre toda a terra. Então, vemos aí que essa profecia de Miqueias não é a primeira vinda de Jesus. É a segunda vinda de Jesus, correto? Estamos aqui dentro do tempo correto, profético? Muito bem. Agora, dentro desse mesmo contexto, a segunda vinda de Jesus, ele continua dizendo, vamos ler aqui, esse será a nossa paz. Quando o quê, irmão? Vier a nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Está falando nossa terra, nossos palácios, está falando da perspectiva de quem é de Israel. É o Miqueias que está falando. Então, a Síria invadindo Israel. Até aqui chegaram? Pastor, isso aqui não é lá do passado? Já aconteceu? Não. Percebam que há várias profecias que têm duplo tempo, né? Um tempo de cumprimento histórico lá atrás e depois apontando para um tempo profético, o tempo do fim. Mas esse texto aqui está todo linkado com a volta do Messias. Não é o passado aqui, não é a invasão do Império Assírio Antigo, está ligado com o Messias. Olha, quando a Síria vier à nossa terra, quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes, entre os homens. Eles consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, dentro de suas próprias portas. Assim, leia comigo, por favor, que está sublinhado aqui. Nos livrará da Síria quando esta vier à nossa terra pisar os nossos limites. Estudamos na semana passada que o Império Assírio caiu antes do Império Babilônico. Lembram? A história. Primeiro o Império Egípcio, depois o Assírio, depois a Babilônia, a Medo-Persa, Grécia, Roma, e o 7º Império, que é no tempo final, e depois o 8º, que é o Anticristo. Essa é a sequência dos impérios que estão dentro da profecia. Então, como é que está ligado à volta de Jesus uma invasão a Israel pela Síria? Não é interessante? A Síria, hoje, compreende alguns países que têm outro nome. A Síria, Síria sem o A, né? Só Síria. Hoje é parte do que era o antigo Império Assírio. E ontem Israel bombardeou a Síria, viu, irmão? Essa guerra que está sendo empreendida lá. Fresquinho. Ontem Israel bombardeou a Síria. Já estava com batalhas ali no Líbano, por causa do Hezbollah. Já está com batalha ali no sul, na fronteira ali da faixa de Gaza. E dentro de Gaza, ontem, jogou uma bombinha lá na Síria. Se for uma bombinha só, não, irmão. Acho que foi várias. Acabar com focos de resistência que tem nesses outros países que também combatem Israel. É pedaço do Hezbollah, do Jihad Islâmica, outros focos de resistência, eles se escondem nesses outros países. Então, atacou também a Síria, mas é um outro país. Certo? É Líbano, Síria e a faixa de Gaza, já é outro país. Dentro daquele país, Como tem grupo de resistência no Iraque, tem grupo de vários países ali em redor, tem células de terrorismo, né, contra Israel. É interessante, eu venho acompanhando isso bastante, né? E
estão, desde o princípio dessa investida do Hamas, eles estão atacando Israel direto, com foguete. Sim. Mas a mídia não divulga. Quando Israel está fazendo igual que Israel falou, vai fazer daquela área o mesmo que está ligado. Pois é, aí a mídia vai condenar Israel. Estão sempre jogando foguete na direção do povo de Israel. Exatamente. Só quem acompanha sabe o desenrolar desses eventos, né, das guerras ali em redor. A mídia esquerdista não vai falar isso. A mídia esquerdista é contra Israel. Então vai mostrar que Israel está matando. Israel está matando, Israel é genocida, é crime de guerra, é assim. Não é? Mas quando o povo de lá ataca para cá, não há muita repercussão. É mais ou menos assim a jogada da mídia. Então, presta atenção, querido. A antiga Assíria compreende desde a Síria, parte da Turquia e até o Iraque. É uma área extensa, o antigo Império Assírio. Lembram-se que vemos em Naum, de onde pode ser a origem do Inico? De onde ele pode vir? Nós estudamos na semana passada, esqueceram tudo. Do Iraque, mas provavelmente Mossul. É possível, onde hoje é ali o núcleo do ISIS, do Estado Islâmico, radicalíssimo. O Estado Islâmico continua ativo, meu irmão. Inclusive, foram eles que mandaram uma célula terrorista para atacar a Rússia em Moscou. No seio da nação de Moscou, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo, haja visto que está em guerra já há quase 2 anos, deveria ter suas fronteiras totalmente protegidas, né? Essa guerra com a Ucrânia. No entanto, uma célula terrorista do ISIS, o ISIS-K, é um braço terrorista do ISIS, foi lá e fez aquele genocídio ali no lugar de conserto. O ISIS está vivo. O ISIS pleiteia um califado. Esperam que o califado se estenda por todo lugar. Domine todos os povos. Olha só como é que o negócio está vivo ali, né? Naquela região do antigo Império Assírio. Então, é muito significativo olhar para a profecia e vermos que Jesus virá e trará paz, depois de ter sido Israel invadido pela Assíria. Entenda a Síria como uma alusão a países modernos hoje, não a antiga Síria. Quantos entenderam? Diga amém. Mas um subsídio bíblico, não é especulativo, não é tirado da projeção, da geopolítica, da Bíblia. E é muito interessante, está bem linkado aí com a volta do Senhor. Amém? Avança aí para mim, filho. A capital da Síria era Nínive, atual Iraque também. Mas se estendia até aqui na Síria, que é acima de Israel, geograficamente. Isso aí, pedaço da Turquia. Na visão, Israel será livrado e terá paz após o poder invasor assírio for derrotado pelo próprio rei Messias. A igreja primitiva também interpretou assim essa predição. Interessante que nós nunca antes estudamos isso. Eu não me lembro de ter estudado isso, ou visto esse texto em destaque. Mas a igreja primitiva também enxergou nessa passagem de Miqueias uma alusão à Assíria, que já não existia mais como potência na época. Olha que interessante. Hipólito de Roma, no ano 236 depois de Cristo, século 3, diz assim: que estas coisas não sejam ditas de mais ninguém, senão daquele tirano e desavergonhado e adversário de Deus. Nós mostraremos o que segue. Mas Isaías também fala assim: e acontecerá que quando o Senhor tiver realizado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele castigará a mente forte. Olha aqui, irmão, olha aqui, ó. Rei da Síria. Da onde tirou o pai primitivo essa referência ao rei da Síria? Também de texto
de Isaías, não só de Miqueias, mas de Isaías. E a grandeza da glória dos seus olhos. Uma derrota ao rei da Síria, fazendo alusão ao tirano do tempo do fim, que é o anticristo. Vamos ver aqui Lactâncio, ano 307, quarto século. Lactâncio diz assim: um rei surgirá da Síria. Lembra? Síria, Turquia e Iraque é a antiga Síria. Nascido de um espírito maligno, o arremessador e o destruidor da raça humana, que destruirá o que é deixado pelo mal anterior, junto com ele mesmo. Mas aquele rei, olha aqui, ó, não só será o mais vergonhoso em si mesmo, mas também será um profeta de mentiras. E lhe será dado poder para fazer sinais e maravilhas, pelo qual ele pode atrair homens para adorá-lo. Está poder, mas é pode. Tem um R a mais aqui. Então, aqui também foi correção do próprio computador, viu, irmão? Então, com ele aqui não existe. Aqui é o computador, ele troca as coisas. Ele tentará destruir o templo de Deus e perseguir o povo justo. A quem ele está fazendo referência aqui? Esse rei? Ao anticristo. De onde ele cria que viria o anticristo? Isso no quarto século da era cristã. Compreenderam? Já há um rastro de interpretação de que viria o anticristo da antiga área, né, do governo do Império Assírio. Isso colabora muito com aquilo que vimos em Naum, na outra semana, e todos os outros textos que temos visto aqui. Essa semana, por exemplo, irmãos, contextualizando agora para a geopolítica, eu vi alguém afirmar na internet que Gog é Putin. O Putin é o Gog. Claro, o cara está fazendo guerra contra a Europa. Daqui a pouco vai entrar em guerra literal, né? Se não houver um acordo. E ele é acima de Israel. Moscou fica realmente, né, geograficamente abaixo, ou melhor, acima ou norte de Israel. Já identificaram o cara como Gog. E aí já era, né? Aí o Putin, que é cristão ortodoxo, se não me engano, ele é cristão ortodoxo, passou a ser o anticristo. Você acha que Putin está interessado em estabelecer uma religião mundial? Um governo mundial não digo, mas um governo ali na Europa, ele tem pretensão. Mas entenderam como é que o pessoal vai elegendo seus anticristos? Qual é a base para ser Putin? Será o anticristo um caucasiano, né, um europeu? Sempre se crê, né, no que está escrito ali, que os povos em redor que vão invadir Israel, pelas próprias descrições proféticas, são povos que hoje são islâmicos. Todos eles, desde a Turquia, o Irã, a antiga Pérsia, Cush, Egito, todos são hoje países islâmicos. E ainda que haja ligação entre a Rússia e o Islã, alguns países islâmicos, não é com todos. Tanto é que o ISIS é islâmico, radical e atacou a Rússia. Quantos entenderam esse comentário que eu fiz por último agora? Não tem uma visão estereotipada. A Rússia e todos os países islâmicos estão juntos. Não. Há divisão entre eles. Países islâmicos são contra a Rússia, irmãos. A Rússia invadiu o Afeganistão há umas décadas atrás aí e ficou uns 10 anos lá invadindo lá o Afeganistão. Existe ressentimento contra a Rússia. Então, é muito sutil, é muito superficial dizer Gog é Putin. Não pode ser assim. As profecias não apontam isso. Amém? Então, vamos devagar. Vamos para mim aí. Dei a vocês mais um subsídio que esse personagem, o anticristo, Gog, ele tem que ter origem no Oriente e não no Ocidente. A invasão de Gog, início da grande tribulação.
Vamos para a palavra de Deus, né? Muitos vão analisar a profecia dada por Ezequiel sobre a futura invasão de Gog a Israel. Acreditam que esse rei não é o anticristo. E que esta não é a batalha principal que dá início ao tormento do povo judeu na metade da semana profética de Daniel. Problema de interpretação. Cada um tenta interpretar do seu jeito. Então, alguns pensam que a invasão de Gog e Magog, Gog, o rei, com seu exército Magog, não é o início da grande tribulação de Israel. Vou mostrar a vocês que é. Tá certo? Querem achar uma outra guerra. Não tem, eu não vejo biblicamente outra guerra que venha do norte, especificamente, para invadir Israel. Vamos lá. Será que essa guerra agora com Hamas se encaixa com Gog e Magog, irmãos? Por que não? Oi? Ainda não se levantou a figura do anticristo. E ele é o cabeça, ele é o rei, né? O que mais? Não houve paz ainda. O que mais? O ataque não veio do norte. Esse é meu filho. Eu queria ter um filho assim. Esse garoto bom. Ele é antenatíssimo, ligadíssimo. O ataque não veio do norte, irmãos. O ataque que veio do Hamas veio aqui, ó, do ocidente, aqui, ó, beirando o mar Mediterrâneo, não veio do norte. Não veio de cima. A coligação de povos não veio de cima. Então, essa não é, querido, não é. Esse momento que nós estamos vivendo é histórico, prepara um momento profético, mas ainda não é Gog e Magog. Temos que ter certeza disso. Amém? Não podemos confundir. Tem gente que está botando vídeo na internet, já está acontecendo Gog e Magog, e o Putin é o Gog. Pronto, acabou. Pelo amor de Deus, não compreende. Não compreende que os detalhes não permitem que seja assim. Meu Deus do céu. É na metade da semana profética de Daniel, dando início à grande tribulação de Israel. A Israel já está vendo a grande tribulação? Não. Percebam que, por eliminação, só essas inferências que eu fiz, já não dá para identificar essa guerra como Gog e Magog. Mas tem gente na internet identificando. Vamos lá. O estilo sintético da narrativa, em apenas 2 capítulos, parece aludir uma guerra rápida. Presta atenção no que eu vou dizer a você agora. Se você ler Ezequiel 38 e 39, não leva nem 15 minutos, talvez. São só 2 capítulos. Baseado nisso, alguns intérpretes acham que é uma guerra, outra guerra, não a grande tribulação. Por quê? Porque está muito concisa a narrativa. Será que isso justifica a gente enxergar que porque está muito curtinha a narrativa, não é a grande tribulação? Quantas vezes você lê versículos e textos e apenas em um versículo compreende vários tempos? Quantas vezes você lê versículos até sobre Jesus? Existe um versículo que fala da primeira e da segunda vinda dele no mesmo versículo. E a primeira e a segunda vinda tem um hiato de 2000 anos. O fato da profecia ser concisa torna ela curta? Não. A narrativa profética muitas vezes é assim. Ela abarca períodos grandes ou eventos múltiplos em apenas poucos versículos. Simples assim. Não tem que procurar chifre na cabeça de cavalo. Amém? É conciso, porém você olha ali o começo da guerra, o capítulo 38, e a derrota de Gog no capítulo 39. Se você fizer leitura dinâmica, você vai pular todos os detalhes e não vai compreender. Então, entenderam o que o pastor falou? O fato da narrativa ser sintética, resumida, não dá a gente a impressão de que não seja a grande tribulação. Pelo contrário. É sintético, mas compreende a invasão e depois a derrota de Gog. Isso não é uma guerra de um dia, como alguns já sugeriram. Isso não é a guerra de um dia. Amém? Tem mais coisas, só que está resumido. Vamos ver isso no texto bíblico? Avança para mim.
Se analisar com critério, com bastante paciência, e em comparação com os textos proféticos, você vai começando a compreender o quadro dessa profecia. Primeiro detalhe que eu salientei, parte A ali, ó. Antes da invasão, Israel estará se sentindo segura e em paz. O que caracteriza a invasão de Gog e Magog? Um pouco antes da invasão, Israel estará absolutamente seguro e em paz. Porque não pode ser Gog e Magog agora. Israel está em guerra. Agora já acabou, não tem mais contexto para ser Gog e Magog. Entenderam? Israel tem que estar de novo em paz. Então vamos lá. Quando terminará essa guerra contra o Hamas e o Hezbollah? Não sabemos. Mas o Benjamin Netanyahu, o premier de Israel, disse que está próximo de vencer o Hamas. Próximo na análise dos especialistas, é coisa de 2 meses, irmãos. Segundo os especialistas, esse próximo é coisa de 2 meses. Vocês entendem o que está acontecendo lá na faixa de Gaza? Mais ou menos, né? Já está totalmente destruída a parte norte da faixa de Gaza. Totalmente. Totalmente. Vai levar anos para reconstruir toda a infraestrutura, pontes, prédios, vai levar anos e anos e anos. Está totalmente destruída a faixa de Gaza na parte norte. Todo mundo que morava na parte norte da faixa de Gaza veio em massa para o sul, fugindo da guerra. Isso é um problema humanista, né? Do ponto de vista humano, terrível. Mais de 1 milhão, acho que é 1 milhão. 1,5 milhão de pessoas fugindo da guerra, vieram se amontoar com seus patrícios aqui no sul. Só que já não tinha lugar para os que estavam aqui embaixo, entendeu? Lembra que eu mostrei a vocês que a parte de casa é um verdadeiro favelão? Com casas construídas na horizontal, assim, prédios construídos na horizontal, porque não tem lugar para crescer no horizontal, só para cima, só no vertical. É a maior concentração de ser humano do mundo por metro quadrado. Não há espaço. Agora, imagina um lugar que você não tinha espaço, que era aglomerado de gente, com o dobro de gente, porque saíram do norte e vieram para o sul, com o dobro. Só no sul. Rapaz, é a saída para o Egito. Então, o que está acontecendo? Qual é o impasse mundial hoje? Mundial. Inclusive, a ONU, pela primeira vez, teve consenso para vetar Israel, para censurar Israel, mandar Israel parar a guerra. Estados Unidos se absteve. Estados Unidos sempre é o apoiador de Israel. Dessa vez, os Estados Unidos se absteve. E aí, unânime, todos os demais votaram para que Israel cesse, cessar fogo imediato. Todos contra Israel. Isso é palavra profética também se cumprindo. Israel vai ficar isolado no cenário geopolítico. Por quê, irmãos? Porque agora Israel está ameaçando entrar na parte sul. Se Israel vier com suas tropas e seus exércitos, seus foguetes para a parte sul, vai ser um massacre total. Por isso, todos os países do mundo estão tentando mediar um cessar-fogo. Só que não tem saída. Para onde vai colocar os 4 milhões de palestinos? Qual país quer receber os palestinos? Ninguém. Nem o Egito, que é fronteiriço ali, não quer receber. É um problema. E se Israel atacar, vai matar milhares de palestinos. Esse é um problema. E aí já estão começando a configurar de novo, chamar Israel de genocida. Crime de guerra, aquela coisa toda. É sério o momento que nós estamos vivendo. Então, os Estados Unidos se absteve, Israel ficou isolado politicamente, mas o premier disse que está perto de vencer a guerra. Significa que ele está com a intenção de ir lá e acabar com tudo. Matou essa semana o segundo do comando do Hamas. O segundo líder do Hamas já matou essa semana. Mas quer exterminar todos os participantes do Hamas. Todos. Só que eles se mesclam com a população. Então, é um jogo de xadrez difícil, né? Se Israel cumprir o que está falando,
Toda a humanidade vai ficar contra Israel. Todos os povos da terra. Não vai ser só os países de esquerda, não. Entenda como o negócio é grave, né? Então, agora, nesse contexto, não tem paz. E para haver Gog e Magog, tem que estar Israel em paz e segurança. Então, o que pode acontecer ainda antes da invasão agora de Israel à parte sul da faixa de Gaza? Um grande acordo. Um acordo. Se houver acordo, cessa a guerra. E aí entramos num período de hiato e vai parecer que está tudo em paz de novo. Vocês estão entendendo? Não tem como a gente profetizar isso, irmãos. Como vai terminar o enredo do que está acontecendo no mundo agora. Mas a probabilidade é que haja, de novo, um acordo. E, havendo acordo, cessa as hostilidades, a guerra acaba e Israel vai se sentir novamente em paz. Só depois disso, então, quando passar alguns anos e Israel estiver tranquilo, virá a invasão, quebrando os acordos. Amém? Entenderam? Fala, homem de Deus. Mesmo quando houver entre a paz e a nós temos que ter capacidade de discernir que a paz que vai nos preceder desse exemplo, ela, pelo que nós estamos até aqui, né, os judeus vão ter que estar sacrificando no tempo. Essa questão do tempo é sempre problemática, né? Porque nós não temos subsídio para negar nem para afirmar. Alguns acreditam que o templo é o templo espiritual que somos nós. Mas muitas ênfases dos textos bíblicos falam de um templo. Exatamente. Qual é a possibilidade de Israel ter um templo, um terceiro templo hoje? Pequena, né? Não é nenhuma, não. Nenhuma não diria. Pequena possibilidade. Mas vamos argumentar aqui muito argumentativamente, que faça parte do acordo para acabar com esse genocídio, a permissão de Israel reerguer um templo. É possível? Vocês acham impossível isso? Um acordo? Na base da força não dá. Aí, na base da força vira guerra. Qual a possibilidade de Israel levantar um templo hoje? É mínima, mas é impossível? Impossível não é. O Instituto do Templo lá em Israel já tem tudo preparado, já treinou os levitas da descendência de Arão para fazer sacrifício. As placas que vão erguer o templo são pré-moldadas, os novilhos estão sendo separados, tudo está sendo preparado para Israel ter um novo templo. Irmãos, o negócio que a gente vai ver quando acontecer. Existem coisas que a gente só vai ter 100% de certeza quando acontecer. Mas há uma possibilidade, né? Vamos lá. Vamos ver o contexto para que haja Gog e Magog. Ezequiel 38:8, e eu pulei alguns versículos, porque senão a aula vai ficar muito enorme. Verso 11. Peguei os versículos chaves, os mais centrais, também. Leia com o pastor para a gente entender todos nós juntos. Depois de muitos dias, isso é interessante, passar um período, pode ser anos. Depois de muitos dias, serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou de muitos povos. Esse povo que voltou de vários povos é Israel. Estava espalhado na diáspora e voltou para sua terra. E perceba que é um tempo que acabou de se recuperar da espada. Espada é símbolo da guerra. Acabou de se recuperar de uma guerra. Sempre estavam desolados. Este povo foi tirado de entre os povos. Agora, leia aqui que está em vermelho, destaque aqui, ó. E todos eles habitarão seguramente. Esse povo que é Israel, nesse contexto profético, que está habitando seguramente. Verso 11.
E dirás, quem dirá é o Gog. Deus está falando através do profeta com o próprio rei. A palavra começa a se dirigir ao rei, não é? O Gog. E dirás, subirei contra a terra das aldeias sem muros. Virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não têm ferrolhos nas portas. Uma figura de linguagem, um eufemismo. O que é uma aldeia sem muros ou não ter ferrolho nas portas? Existe porta sem ferrolho, irmão? Sem segurança nenhuma. Não é? Só no interior, e é muito raro ainda, as pessoas deixam a porta aberta assim à noite. Aqui no Rio de Janeiro moramos numa réplica da Fastigasa, não dá. Mas antigamente, no interiorzão, pessoas dormiam com a porta aberta. Vocês lembram dessa época, irmão? Só que é os mais antigos, né? Bota 50 anos para trás, né? Quem tem menos de 50 não sabe o que é isso, dormir com a porta aberta. Pois é. Mas havia tempo que a sensação de segurança deixava as pessoas com as portas abertas. Ninguém não tinha a menor expectativa de ser assaltado, invadido. Então, são figuras de linguagem para dizer que esse povo vai estar num estado de segurança e tranquilidade, e não de guerra. Sensação, né? Um sentimento de segurança. A palavra seguro aparece claramente, seguramente, seguros, sem muros, sem muros. Amém? Todo mundo entendeu? Para que haja Gog e Magog, primeiro tem que ter Israel se sentindo seguro. Então, estamos fechando aqui, todos podem dizer amém? Estamos interpretando corretamente o texto? Vamos ler agora Apocalipse. A nossa ideia é linkar textos, né? Apocalipse 11, 1. Ainda que não faça referência direta a esse estado de segurança, tem detalhes importantes aqui. Vamos lá? Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara. E também me foi dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Ainda que isso possa ser espiritual, vou nem entrar no mérito aqui, mas olha o que é dito aqui, irmão. Vamos lá? Mas deixa a parte o átrio exterior do santuário e não o meças. Porque foi ele dado a quem? Gentios. A palavra gentio aqui no grego é etnos. Várias etnias. Não é necessariamente goim. Goim é outra palavra que diz respeito a nós, que não somos judeus. Aqui é etnos. Estrangeiros. Estrangeiros. Foi dado aos estrangeiros estes por quanto tempo? 42 meses é que período? 3 anos e meio. Calcarão aos pés a cidade santa. Essa invasão dos gentios ou dos estrangeiros à cidade santa por 3 anos e meio é a grande tribulação, correto? Mas parece que antes estava tudo tranquilo. Esse momento aqui é bem específico, né? Parece, se estivermos compreendendo corretamente, a possibilidade do Israel estar de novo cultuando os seus rituais. Não parece? Israel parece estar de novo em atividade com seus rituais. Até que começa o período de 42 meses. É uma inferência. Independente se vai ter templo ou não, ok? Uma ênfase forte é que os estrangeiros vão invadir Jerusalém por 42 meses. Isso aqui é fato. Todo mundo chegou junto? Estava tocando um rádio aí. Jesus Cristo. Parece um radinho de pilha que tinha antigamente, né? Com estático e tudo. Avança para mim. Primeira análise foi feita. Segunda análise, parte B.
Gog, o anticristo, faz guerra e fere o povo santo. Então, o primeiro estágio de Israel é em paz e segurança. Aí vem a invasão, propriamente dita. Um grande líder, com autoridade sobre vastos exércitos de várias nações, encabeça a invasão a Israel. Tem texto em Daniel 7, 24 e 25, Ezequiel 38, 2 e 6. Separei ali o verso 15 e 18. Por favor, leia em voz alta comigo. Vamos lá? Virá, pois, do teu lugar, dos lados do norte. De onde vem? Do norte de Israel. Tu, muitos povos contigo, montados a cavalo, grande multidão de poderoso exército. Uma coligação de povos. Você consegue imaginar? Vamos tentar parafrasear. Um líder que vai comandar povos que são citados aí nessa passagem como sendo o Irã. Só o exército do Irã, se você fosse atualizar depois, é gigantesco, irmão. Só o do Irã. Hoje, Irã, antiga Pérsia. Coliga aí com exércitos do Egito. Um exército que vem do norte da África. Com exércitos da Turquia. Com exércitos do Líbano. Com exércitos da Síria. Conjuga todos esses exércitos aí, você vai ver o tamanho do poderoso exército do Gog. Tem que fazer um cálculo aí. Com certeza existem páginas especializadas em medir o tamanho dos exércitos atuais. Existem páginas especializadas em isso. Se alguém tiver curiosidade, depois pega a lista, que nós já interpretamos quais são os povos atuais, e soma todos esses exércitos para ver que número que dá. Ele já chegou no número ali. Você fez isso em 1 segundo? Ah, no livro. Eu estou partindo uma fonte. Eu queria que vocês verificassem essa fonte. Ele tem ali alguém que já pesquisou isso, já somou todos os exércitos, dá 9 milhões e pouco, quase 10 milhões. Vamos lá. O texto diz que é muito grande, poderoso. Esse exército que é de muitas nações. Verso 18, igreja. Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande. Amém? Então, Gog lidera uma coligação de vários países que vão invadir Israel por onde? Pelo norte. Ainda que alguns desses países venham do sul, nordeste da África e o sul de Israel. Porém, eles vão emprestar seus exércitos. Mas o ataque nunca é dito que vem do sul. É dito que vem do norte. Ou a frente, né? A cunha vem do norte. Cabeça desse ataque. Diga. Ainda que haja como calcular atuais de cada exército. É lógico que não serão todos convocados para essa guerra ao mesmo tempo. Não, mas não. Esse exército não são só os exércitos oficiais dessas nações. São também os insurgentes. Tem. Nessas guerras, irmãos, tem sempre os voluntários. Viu? Isso é interessante. Eu descobri agora nessa guerra, essa é coisa que a gente vai pesquisando, eu gosto muito de geopolítica, fui estudando um monte de vídeo. Quando estava viajando, então, era um vídeo atrás do outro. Tive tempo para fazer isso. Tem um grupo chamado Wagner, então, o famoso grupo Wagner, só mercenário. A Rússia comprou uma tropa de mercenários. Paga esses homens para guerrear para eles. Tem vários grupos mesclados de insurgentes, de voluntários, que se juntam aos exércitos oficiais. É o que o Rolando está dizendo. Não é só os exércitos oficiais desses países, mas também grupos que se juntam. Mercenários. Camarada que inclusive brasileiros. Tem brasileiro. Inclusive morreu um recentemente
na guerra e era mercenário. Sabe até o nome do cara? Caramba! Você tem uma noção que o negócio envolve muitos países, né? O cara treinou muito para chegar aí, né? Muito, muitíssimo, é especializado. Apocalipse 3:7, ele decorou até o nome do cidadão que foi contratado pela Rússia para lutar contra a Ucrânia. É da área, né? Interessante. É interessante, sim. Para quem gosta, né? Para quem gosta, que visita site de militarismo, essas coisas assim. Eu gosto. Apocalipse 3:7, vamos lá, irmãos. Vamos fazer o paralelo? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, isso aqui é um decalque do que é dito em Daniel. Correto? Os santos vão perder. Está escrito. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, a autoridade desse líder é abrangente sobre vários povos. Podemos até falar mundial. Eu acredito que tem um poder mais local, só que com apoio mundial. É assim que funciona. Não é a resolução da ONU que media tudo? E a ONU é representada por poucos países ali naquelas cadeiras, mas ela representa um número maior de países. Então, a resolução final da ONU representa todos os países. Entenderam? Mas o ataque não é efetivamente com todos os países. Não cabe. Nem caberia naquela pequena área de Israel. São apoio. É muito simples de ver, pô. Até o presidente nosso aqui resolveu apoiar, não é? Os palestinos em detrimento de Israel. Simples de ver. Então, toda a resolução da ONU é como se fosse a voz desses países. É isso que eu estou dizendo. Então, vamos lá. É sobre muita gente que esse anticristo vai ter poder. Apocalipse 17:11 até o 13. Vamos lá, igreja. E a besta é o anticristo, que era, não é, também é ele, o oitavo rei. Amém? É o tirano que vem aí. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Porque o tempo do reinado do anticristo é curto, só os 42 meses. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Isso aqui é a ideia de brevidade, né? 1 hora profética é brevidade. Não é um dia, 1 hora. Muito curto. O período dos 10 reis junto com a besta. Amém? Lembra-se que ele vai sair de entre os 10. Vai derrotar 3 e vai ser ele o 8º império, ou 8º rei. Claro, irmã, está falando há 2.000 anos atrás. Há 1.900 e bordões anos atrás, irmã. Ele está falando em perspectiva futura, ele está vendo o futuro. No tempo de João já tinha os 10 reis? Não. Nem tinham recebido o reino ainda. Ele está falando do futuro, que para nós é presente. Entendeu? Lá atrás, João viu tudo isso. João viu, né? Tem até uma canção muito bonita que fala isso. João viu. Verso 13, vamos lá, irmãos. Tem este um só pensamento que oferece à besta, quando o anticristo aparece na história, o poder e a autoridade que possui. Então, esses 10, com certeza, apoiam 100%. Lembra que vai ter uma guerra, vai derrubar 3, mas mesmo assim ele continua soberano sobre vários povos. Amém? Todo mundo entendeu? Combina com o que é dito de Gog, com muitos exércitos congregados? Combina. Confederação? Já existe, né? Várias. Tem a Liga Árabe, por exemplo. A Liga Árabe é contra Israel. Tem vários povos congregados em vários organismos, né, de protesto.
a ideia da ideia global, mas quando você vai olhar com a lupa, você vê países que são ao redor de Israel. Não é citado outros países, não é citado nem países da Europa, só os de Israel. No máximo ali a Turquia, né? Ali, Mesec, Tubal, aquelas coisas todas, Turquia, olha lá. Mas é povo de viés hoje muçulmano. Avança para mim. Então, vimos o primeiro ponto, Israel tem que estar em segurança. Amém, igreja? Segundo ponto, Gog, que é o anticristo, não tem dois Gogs, não tem dois anticristos, ele vai juntar um grande número de países com ele. Fechamos? Terceira proposição para ter Gog e Magog. Os efeitos terríveis da invasão, grande tribulação de Israel. A grande tribulação, referida em várias passagens bíblicas, é focada em Israel. Nós temos, às vezes, uma tendência de botar a grande tribulação no mundo todo, inclusive no Brasil. Não é isso que você vê biblicamente. Grande tribulação está ligada ao povo de Israel. Ok? Ainda que haja efeitos no mundo todo, princípio das dores, terremotos, e aquelas coisas todas que não havia epidemia e tudo mais, é princípio de dores que é esse período. Mas quando você lê grande tribulação, grande angústia, está ligada a Israel. Vamos ver texto para afirmar isso? Daniel 12, verso 1. Vamos lá, igreja. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Falei isso aqui com calma, degustando as palavras. Vamos lá? E haverá tempo, angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Que dá a ideia dessa angústia, digamos assim, inédita. Para pensar o que o texto está enfatizando. Israel já passou por vários períodos de angústia, várias invasões, várias guerras, desde sua criação, desde sempre, até o dia de hoje. De novo está em angústia. Mas haverá uma, num tempo específico, que nunca houve igual. Essa é a ênfase. Podemos até fazer um paralelo com a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus morreram, 2/3 do que existia. Mas a palavra profética enfatiza que o tempo da angústia de Israel será um evento único, que nunca houve igual como precedente e não terá um posterior semelhante. Então, é uma ênfase de uma coisa bem exclusiva aqui, né? Mas, leia comigo, naquele tempo, será salvo. Povo de quem? Não passa correndo nos detalhes, não, porque senão você trumbica na interpretação. Povo de quem? Quem está falando com Daniel? Não é Gabriel, o anjo? Está falando do povo de Daniel. Israel. Não passa por cima dos detalhes, senão você não interpreta. Todo aquele que for achado escrito no livro da vida. Então, presta atenção que o período de angústia de Israel vai ser um período extraordinariamente sem precedente. Mas dentro do povo de Israel se salvarão os que são eleitos da graça. Remanescente eleito que Paulo fala. Resta ainda o remanescente eleito. Amém? Todo mundo sacou? Que o negócio está direcionado ao povo de Daniel. Avança aí para mim. Eu imagino Daniel vendo isso lá atrás, né, irmãos? 2.400 anos atrás. Ele vendo esse tempo do fim. E por isso que ele ficou doente. Tem uma passagem de Daniel ficou até doente com as visões. Ficou de cama e tudo. Mateus 24:15, Jesus fala do mesmo contexto da grande tribulação. O que vai acontecer? Vamos ler? É um trecho um pouco maior, me permitam ler com um pouco mais de velocidade. Amém? Só acompanha. Quando, pois, virdes com a abominada desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, Jesus está se referindo ao que Daniel profetizou.
Então, os que estiverem aonde? Em Jacarepaguá. Fujam para os montes. Na Barra da Tijuca. Na Covanca. Em Realengo. Na Cidade de Deus. Em Caxias, na região dos Lagos agora. O texto é claro e específico. Vamos lá? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É lá, não é lá. Quem estiver sobre o eirado, não deixe tirar a capa, alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e no sábado. Quem guarda o sábado como lei? Israel. Porque nesse tempo, o que, irmãos? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Parece contraditório, paradoxo, mas não é. Está dizendo, é um evento único, que não teve precedente e depois não se repete mais. Terrível. Terrivelmente único. Vai ser diferente das outras tribulações que historicamente Israel já passou. Lucas 21, 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Se todos os cristãos orarem na terra, jejuarem, fizerem vigília, Deus vai impedir a invasão de Israel, irmão? Não! Porque Deus já determinou todas as coisas. Ele tem compromisso em cumprir, ele vai cumprir. Tem que cumprir para que Jesus volte. Jesus não volta sem haver a grande tribulação, sem haver a manifestação do anticristo. Ele não volta. Então tem que haver, irmão. Está escrito, para cumprir tudo está escrito. E aí continua o lamento. Ai, das que estiverem grávidas, das que amamentarem naquele dia, porque haverá grande aflição, angústia, tribulação na terra. E ira contra quem, irmãos? Este povo. Pronome demonstrativo. Este. Específico. Vocês gostam quando eu bato aqui, né? Tem que bater para chamar atenção. A tribulação vai ser no mundo todo, pastor. Não! Está escrito, Judéia. Está escrito, este povo. Não está escrito? Eu faço umas mise-en-scène aqui, mas você nunca vai esquecer. Nunca mais. Não vem com essa de jogar a grande tribulação aqui no Brasil, porque não vai pegar. Tudo que os profetas disseram. Inclusive contra Israel. A vingança também é contra Israel. Por que contra Israel? Por que permissão de uma invasão com uma destruição quase que total no tempo do fim? Porque Israel não reconhece o rei Jesus como Messias. Rejeitou o Filho de Deus. Estão esperando até hoje que nasça do ventre de uma judia. O Messias. Não tem jeito, querido. Deus é justo, tem que cobrar conta, irmão. A conta não é esquecida. São 2000 anos de entorpecimento de mente para os judeus. Eles não creem em Jesus, que é o Messias dele, o rei deles. Tem que cobrar conta. Então, presta atenção. Há muitos piedosos na internet que, quando começam essas guerras com Israel, começam a botar o salmo lá, orai pela paz de Jerusalém. Não diz orai pela paz de Israel, é de Jerusalém, a cidade. Mas jogam esse texto como querendo assim, paz, eu quero que pare a guerra. Só vai parar quando Deus quiser que pare. Só vai parar quando tiver cumprido o propósito de Deus. Não adianta. Eu não sou pró-guerra, anti-paz. Não é isso. É que tem que ter uma compreensão mais madura da palavra. Não adianta você querer que pare a guerra. Não adianta você orar para parar a guerra. Você pode orar até pelo povo de Israel escapar.
pessoas. Mas impedir o evento? Impossível. Deus cumprirá tudo que está escrito. É impossível qualquer oração parar o que está escrito. Teria como corrigir Deus. Refazer a reedição da palavra profética. Deus, você errou. Eu não quero que aconteça Gog e Magog. Então, vou reeditar o Gog e Magog. É igual a Ivete Sangalo, que ia macetar o Apocalipse. Eu vou macetar o Apocalipse. Não tem como criatura humana parar o que Deus já determinou. Só podemos entender. Só podemos pedir misericórdia. Mas parar, impossível. Avança aí para mim. Jerusalém será tomada pelo anticristo, a besta. É importante notar o quanto é central e estratégico o ataque a Israel visando a tomada de Jerusalém. Presta atenção, Gog e Magog invade o território israelense. Mas qual é o alvo principal dessa invasão? A cidade de Jerusalém. Entenderam? A guerra é contra todo judeu, todo Israel. Mas o alvo é tomar a capital espiritual do mundo, Jerusalém. Focado em Jerusalém. A cidade santa sempre foi alvo desejado pelo inimigo de Satanás, que quer impedir o estabelecimento do reino do rei Messias Jesus. Onde vai ser a capital do reino messiânico na terra? Quando Jesus estiver? Jerusalém. Satanás sabe disso? Sabe. O que Satanás fez especialmente lá no século VI? Mandou os árabes construir o que lá? A mesquita, irmão. O Domo da Rocha e a outra mesquita lá de Alá. Presta atenção. Não colocar aquela mesquita lá à toa, de graça. Tem que ter uma provocação, uma zombaria para o Deus verdadeiro. Entendem? Tudo para profanar e impedir que Jesus tome conta daquilo lá. Então, presta atenção, Satanás sabe. Satanás vai fazer de tudo para proteger o que ele já colocou lá. Por isso, o epicentro da grande tribulação é Jerusalém. Mundialmente, o epicentro da grande tribulação é Israel. E dentro de Israel tem outro epicentro, cidade de Jerusalém. Quando o anticristo dominará a cidade por 3 anos e meio, 42 meses, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1.290 dias, tá aí tudo caracterizando esse período. Segundo as profecias islâmicas, o Almahdi também ocupará Jerusalém e fará dela a capital do seu califado, segundo as hadiths, as tradições. Agora, linkando com tudo que nós estamos até aqui, né, irmão? Qual é a pretensão das profecias do Islã? Que surja um líder, esse líder vai ser chamado Al-Mahdi, o imã Al-Mahdi, e ele vai tomar Jerusalém como sua capital. Vai ser a capital do califado renovado. Entenderam? Que tudo conecta e gera a impressão de que o anticristo será islâmico. Tá? Tudo aponta para isso. É muito surreal alguém imaginar que... Só deixa eu completar o raciocínio. É muito surreal alguém imaginar que o Papa vai ser o anticristo. E que ele vai levantar um exército para invadir Jerusalém. O Papa. Um exército romano. Não tem lógica. Do nada, os romanos vão seguir um doido do Papa, que eu acho que é homossexual e tudo. Eu acho, né? Isso é eu que acho. E eles vão seguir esse Papa e vão invadir Jerusalém? Qual é a lógica, irmãos? Nem são inimigos. Não existe inimizade entre os italianos e Israel. Não tem base nenhuma, não tem contexto geopolítico nenhum, não tem histórico nenhum. Toda a história da Bíblia aponta para os ismaelitas, os descendentes de Ismael, que vão invadir Jerusalém. Todo o contexto bíblico.
Toda a geopolítica moderna mostra claramente que são eles que querem destruir Israel. Não tem como encaixar agora um anticristo europeu. Não tem como. Avança aí para mim. Agora sim, pode falar. Depois que eu completo o contexto. É só um comentário do TT. Todo o contexto. Que de Israel, do templo. Sim, isso linka tudo que estudamos nesses 3 meses e meio. As 13 aulas. Se pegar todas elas, vão convergir aonde? Nisso. Vamos ver a pretensão dos islâmicos, segundo os hadiths. Isso aqui é um comentarista islâmico. Saiu do livro aqui, ó. Eu botei referência? Não botei. Anticristo Islâmico. Aqui eu não botei, na projeção, mas é do livro Anticristo Islâmico. Vamos ler o que eles pensam? O Mahdi será vitorioso e erradicará aqueles cães e porcos e ídolos desse tempo, que até haverá novamente um califado baseado na profecia, como declara o Hadith, a tradição. Jerusalém será o local do bem guiado califado e o centro do governo islâmico, que será abençoado pelo imã Al-Mahdi. Então, qual é a pretensão do Islã? Tomar Jerusalém como capital do seu califado. Isso aqui tem séculos de cultura sendo incutido na mente de todo muçulmano. Isso irá abolir a liderança dos judeus e colocar um fim à dominação dos satãs, satãs no plural, que cospem o mal nas pessoas e causam a corrupção na terra, fazendo os escravos de falsos ídolos e comandando o mundo com leis diferentes da Sharia, do Senhor dos mundos. Sharia, a lei de Alá. Interpretação. A liderança dos judeus, a proeminência dos judeus, o ataque contra os judeus. E chamam todos os oponentes dele de satãs. Todos. Todos os oponentes dele são satãs. Lembram que nós vimos nas hadiths? A própria tradição do Alcorão está escrito, chamando o judeu de porcos e símios, macacos. Então, aqui o ataque é contra quem? Contra os judeus. Eles vão matar os judeus, está profetizado pelo Islã. Lembram que eles vão se esconder atrás daquela árvore? E a própria árvore vai dizer, aqui atrás tem um judeu. Mate-o. Lembram dessa tradição deles? Então, tudo é focado nos judeus. Mas satãs, no plural, são todos os outros. Por exemplo, eles chamam a América de o grande Satã. A América do Norte, chamado no islamismo de grande Satã. Satã é adversário, né? É uma figura de mal. Toda a idolatria. Mas não é engraçado que eles vão promover uma idolatria. A idolatria do anticristo. Pois é, eles andam em volta numa pedra e são contra a idolatria. Então, aqui é só uma ilustração do Al-Mahdi tomando Jerusalém com os seus exércitos. Amém? Só para ilustrar. Deu um trabalho achar essa imagem. Raríssimo ver uma imagem que projete isso, né? Estão esperando uma invasão da tropa do Papa. Avança aí para mim. É proeminente. Então, eu acho que eles dominam, eles têm ódio, eles são capacitados.
O ódio tem tantas raízes, né? A gente viu desde os patriarcas, né? Desde que Ismael foi expulso. O ódio tem raízes profundas, milenares. Vão escravizar. Isso é a profecia deles, né? O que está na sua Bíblia é que também Israel vai ser escravizado. Quem não for morto na invasão de Gog e Magog, lá em Israel, vai ser preso, vai ser escravizado. E aí é o contexto onde Jesus diz que vão trocar crianças, meninos, por bebida forte. Crianças vão ser objetos sexuais dos invasores. É onde tem um contexto que diz que as mulheres serão forçadas, estupradas. É muito comum nas invasões de guerra estuprarem as mulheres. Muito comum. Inclusive está acontecendo agora na Ucrânia. Muito comum isso. Violência sexual direto. Então, todo o contexto da invasão aponta para a degradação do povo de Israel. Quem não for morto vai preso. As crianças vão ser torturadas e por aí vai. Por isso, tantas ênfases no ai das grávidas, ai das que amamentaram, porque vai ser um contexto de terror total. Terror total. E uma mãe não vai ser preservada no meio da guerra. Eles não têm piedade. Não é? Nessa guerra aí com Gaza, segundo as fontes, os invasores degolaram 40 crianças. Passaram a faca no pescoço de 40 crianças. Na cabeça deles é uma utopia, né? Vamos lá, Zacarias capítulo 12, verso 1. Estamos vendo a invasão. Que na sua Bíblia, em Zacarias, não tem nome de Gog. Mas é o período da grande tribulação. Vocês perceberam? Voltando àquele comentário, na profecia de Ezequiel é sintético, 2 capítulos só. Mas quanta coisa está dentro desses 2 capítulos? Quanto contexto tem dentro desses 2 capítulos? Zacarias 12, 1 fala sobre a grande tribulação de Israel. Vamos lá? Lê comigo. Estamos chegando na reta final. Sentença pronunciada pelo Senhor a favor de Israel, contra. Sentença, bateu o martelo, determinou. Não tem oração que mude isso. Contra Israel. Fala o Senhor ali em Yahvé, né? O nome de Deus, tetagrama no original. O que estendeu o céu, fundou a terra, formou o espírito homem dentro dele. Vamos ler juntos, vocês estão com preguiça? Eis que eu vos farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Povos em redor. Não é o Brasil, não é a América, não é a Europa, não é a China. Povos em redor. Quais são os povos em redor de Jerusalém, de Israel? Os países árabes muçulmanos. Todos eles. Amém? Se pular os detalhes, você faz uma interpretação errônea. Vamos lá. E também para ajudar durante o sítio, o cerco contra Jerusalém. Zacarias 14, 1, igreja. Vamos lá, forte. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu aqui é quem está falando? Deus e Yahvé, Jeová, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Quem é que levou o anticristo para lá? Deus. Quem é que deu autoridade por esses 42 meses? Concedeu autoridade? Deus. Ninguém tem autoridade nenhuma se do céu não for concedido. Deus vai conceder autoridade para o anticristo, para Gog, para invadir Israel. E aí vem as tragédias. E as casas serão saqueadas. E as mulheres estupradas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Prisioneiros, ó. Prisioneiros.
mas o restante do povo não será expulso da cidade. Será que terá foco de resistência? Se sugere isso, né? Avance para mim. Até aqui chegamos todos? Serão perseguidos e mortos todos os cristãos, né? Muitos cristãos, não todos. Uns vão fugir para o deserto, tem aquele contexto. Eu dou muita ênfase ao foco, porque o texto bíblico foca muito Judéia, teu povo. Esse é o foco da Bíblia. Mas não podemos desconsiderar que vai haver também em outros lugares do mundo. A ideia do anticristo ser um domínio mundial, às vezes, é meio controversa. Porque há contextos que provam que haverá países que vão resistir ao anticristo. Vão tentar resistir. Algumas, talvez povos, exatamente, alguns vão resistir. É uma hipérbole, né? Falar assim, todos os povos. Eu acredito na anuência através da ONU. Assim, eu acredito, como eu expliquei. Todo mundo apoia a invasão. Mas não quer dizer que todos os que são parte desses países apoiam. Por exemplo, a posição agora do nosso governo, de esquerda, é contra Israel. Mas nós somos contra Israel? Não. Pode-se dizer que nós somos amaldiçoados junto com essa decisão desse infeliz? Desse líder? Não. Incircunciso. Ele se posicionou e coloca o país numa posição incômoda. Mas os brasileiros em si são contra Israel? Não. Então, é uma questão política também, né, governamental. Então, eu acredito que vai ter, sim, uma dominação extensiva. Mas não sei se virão hoje, né? Hoje, quanto mais vai compreendendo, não sei se virão exércitos muçulmanos para aqui para o Brasil, aportar aqui nas nossas costas e perseguir brasileiro aqui em solo brasileiro. Não sei. Não sei. Vamos tomar por base, só como paralelo, para a vida real, né? O que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial. Começou ali na Alemanha, Polônia, foi crescendo, cresceu o olho, daqui a pouco já estava lá em Paris. Se dependesse dele, teve também no norte da África. Ele queria dominar toda a Europa. Mas houve invasão de nazistas aqui no Brasil? Invasão? Houve invasão dos nazistas na América do Norte? Então, só para a gente fazer um paralelo, né, da vida real. Ainda que o governo anticristo seja poder assim, muito grande, extensivo, eu não acredito que seus exércitos vão invadir todos os povos da Terra. Eu não acredito. Diga. Pode. Tem maluco em tudo quanto é lugar. Mas domínio extensivo dos exércitos do anticristo em toda a Terra, eu não acredito. Pode até ser que venhamos até aqui no Brasil perseguições. Porque os esquerdopatas vão ficar do lado de quem? Os esquerdopatas vão ficar do lado de quem? De Israel ou do agressor de Israel? A marca da besta. A marca da besta é uma realidade. Mas é um domínio econômico, não militar necessariamente. É um domínio econômico, né? Pensa, podem restringir um monte de coisa. O petróleo está na mão deles. Eles têm o domínio do petróleo praticamente no mundo. Vai fazer o quê? Eu me lembro que quando houve a guerra na década de 80, na década de 80, houve um crash, né? uma
uma quebra, os países petroleiros que eram árabes seguraram o petróleo e o mundo inteiro ficou à mercê deles, irmãos. Se eles segurarem o combustível fóssil, qual é o outro combustível que move o mundo? Não tem. Começar a faltar combustível é um problema sério, né? Maior considerando o sofrimento em si. Eu acho que o sofrimento em si, ele é sempre igual. Por exemplo, sempre violência, né? Tendo o mesmo fogo de atitude. Então, se fala que é grande plano, eu acho que esse grande não é a ênfase no sofrimento em si, é o mesmo. Eu acho que grande, eu entendo mais como grande, que é em extensão. Por isso que é grande, é sempre igual, é sempre intenso. Mas o texto enfatiza que nunca houve nem haverá jamais. Está dando uma destacada. Então, mas o texto há uma. Eu sei, o povo judeu já passou por quanto sofrimento? Nós estudamos isso na primeira aula, não foi? Quanto sofrimento o povo judeu já passou ao longo dessa história? Desde o Egito até o dia de hoje. Um monte de tribulações terríveis, inomináveis. Mas dá uma ênfase num evento que não tem precedente de paralelo. Às vezes eu faço paralelos aqui para a gente poder ter um raciocínio. Mas eu não sei se a grande tribulação vai ser igual à Segunda Guerra Mundial. Não posso afirmar. Não posso afirmar. Eu pego o que é histórico e tento ter uma noção da vida real. E sem deixar muito livre para a nossa imaginação, cada um vai imaginar uma intensidade diferente. Não vai imaginar? Cada um vai imaginar uma guerra diferente, com armas diferentes, com eventos diferentes. Eu estou circunscrito ao que está sendo dito aqui. É um evento de magnânimo, grande, envolvendo muitos povos, com foco em Jerusalém, foco em Israel, e algo que ainda não aconteceu, necessariamente. Vamos lá para a gente terminar essa aula? Falta mais só alguns slides. Essa vai ser aquelas aulas que dá 1h40. Querem levantar um pouquinho, beber água, voltar? Está muito longo. Estamos na reta final. Vocês estão sentadinhos, bonitinho aí no ar-condicionado. Aguenta mais uns minutinhos, né? 10 minutos, 15. Eu estou gastando aqui minha vida, minha voz. À noite estou rouco para pregar. Quem mais gasta sou eu. Vocês não só ouvem. Outra referência profética sobre o anticristo em Jerusalém é dada por Daniel, reiterada pelo Senhor Jesus nos evangelhos. Daniel 11:31 fala assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo o quê? A abominação desoladora. Tenho que dar um contexto para vocês histórico. Lembra-se que as profecias muitas vezes têm dois cumprimentos? Um no passado e outro no futuro? Muito bem. Esse contexto de Daniel 11, que fala pela primeira vez da abominação desoladora, se cumpriu na figura desse cidadão aqui, ó, Antíoco Epifânio. E muitos comentadores de Bíblia vão relacionar sempre a Antíoco Epifânio. Mas se você ler essa profecia de Daniel e comparar com a história, grande parte dos eventos ali já se cumpriram. A invasão, as guerras que ele travou, a hora que ele recua, tudo isso está no contexto. Se cumpriu na história. Será que podemos pegar o que se cumpriu com Antíoco Epifânio e decalcar por um anticristo do tempo final? Acho difícil. Todos os eventos ao pé da letra, os recuos dele, os avanços. Entendeu? Deus é mais criativo que isso. Deus pega um evento como tipo do outro evento. E não a expressão exata, a cópia exata do outro evento. Uma sombra, um tipo. Mas não os eventos em si. Se você pegar o que aconteceu nas guerras
de Antíoco Epifânio, quando invadiu Jerusalém, e foi rastreando todos os eventos, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, não necessariamente vai casar com os eventos que o anticristo vai promover nesse período atual. Entenderam? Fica como uma sombra, fica como uma sugestão, mas não a literalidade. Mas fala da abominação desoladora. Nesta passagem de Daniel 11 está pré-anunciando o tipo do anticristo. Antíoco Epifânio. Ele é de 167 a.C. Ó. É grego. Antíoco Epifânio é grego. É antes do Império Romano. Que invadiu Jerusalém, profanou o templo, sacrificando um porco no altar. Que período é esse da história de Israel? Inclusive, se eu não me engano, comemorou essa semana passada agora, né? Foi Purim? Foi Purim? Você sabe o que é Purim? Não lembro. Foi Purim? Acho que foi Purim. Que período da história é esse para Israel? Surgiu uma família muito famosa que combateu os gregos. Os Macabeus. Sempre tem um iluminado que nos ajuda aqui, né? Os Macabeus, a família de Macabeus, quer dizer martelo, eles guerrearam contra as forças gregas que invadiram. Antíoco Epifânio, então, fez de propósito uma profanação do templo de Israel. Ele é uma figura do anticristo final. Figura. Ok? Não quer dizer que o anticristo do templo do fim vai pegar a porca e vai sacrificar dentro do santuário. Mas o lá atrás fez. O contexto histórico prova que já se cumpriu no tempo o que ele fez. No entanto, o Senhor Jesus usa as palavras do profeta Daniel apontando para o tempo do fim. Significa que o abominado da desolação ainda estará no lugar santo. Alusão ao templo ou à cidade. Se não houver templo, é a cidade. Quantos entenderam? Vou explicar uma coisa para você. O evento de Daniel 11 se cumpriu na história. Ponto. Se cumpriu na história, por que Jesus, cerca de 400 anos depois, Jesus é 400 anos depois de Daniel, pouco mais, 460 anos depois de Daniel, de novo fala desse abominada desolação no lugar santo, que já aconteceu 400 e poucos anos antes de Cristo, ou 167 antes de Cristo, melhor dizendo. Mas Daniel profetizou. Jesus faz alusão ao que Daniel profetizou 460 anos antes. E se cumpriu 160 antes de Jesus vir ao mundo. Mas Jesus continua puxando esse decalque de Daniel para o futuro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Duplo cumprimento. Já se cumpriu, mas ainda vai se cumprir. Semelhante. Não exatamente literal, mas semelhante. Em parte. O que esse cara fez? Declarou seu próprio Deus, impôs a religião aos hebreus, matou 80 mil judeus, cessou os sacrifícios, mudou o nome do santuário para Templo de Júpiter Olímpico e blasfemou contra Deus e seu povo. Esse aqui fez tudo isso. Figura do futuro anticristo. Avança aí para mim. Voltamos para as palavras de Jesus. Quando, pois, virdes o quê? O abominado da desolação, situado onde não deve estar. Quem lê, entende. Essa é a versão de Marcos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação. Leia aqui, por favor. Olha aqui, ó, a intensidade dessa tribulação. Ela é indistinta, ela é totalmente inédita. Nunca houve. Desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca, jamais haverá outra semelhante. É um evento terrível e único. Mas fala de novo da abominada desolação. Ai, das que estiverem grávidas, que vai aumentar naqueles dias. Avancei para mim.
Só para dar um gostinho, eu pesquisei um vídeo do que vai ser a fuga dos judeus quando tiver essa opressão. Esse vídeo é atual, viu, irmãos? Aqui é faixa de Gaza. Quem está aqui são palestinos. São eles que estão na prensa hoje. Mas imagina no lugar dos palestinos, judeus. Quando os judeus estiverem na prensa. Quando se cumprir a vingança de Deus. Olha o que vai acontecer. Só um gostinho, 2 minutos. Isso aí é hoje. Ai das grávidas, as crianças no meio da guerra. Olha como é que vai ser. É um paralelo. Uma prévia da angústia. Se imagina no meio desse contexto. Para onde? Gente ferida, gente gritando. As crianças. Isso é hoje, irmãos. As mulheres e as crianças de colo. Vai fugir para onde? Como? Criança ferida. Terror dos pequeninos. Muito. Ainda vai ser pior do que isso. A casa parece um destroço. Só para dar um gostinho em 2 minutos, que é uma tribulação no meio de uma guerra. Tem coisa muito pior. Eu peguei um vídeo light. Bem light. Tem coisa muito mais terrível que isso. Mateus 24, 15, para a gente terminar, irmãos. Quando pôs vídeos, o abominado desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Destaquei estas 2 palavras, os 2 termos, né? A abominado desolação e o lugar santo. Quem lê, entende. Se você lê assim, você entende de imediato a linguagem profética? Não. Está em enigma, está em código. Quem lê, entenda. Então, se estiver nas Befos dos montes. Como é que a gente entende esse texto? Comparando com outro evangelho, né? Da mesma visão, por isso sinótico, de Lucas, que narra a mesma história, usando outras palavras. Quando você compara, fica mais claro. Lucas 21, 20, vamos lá? Quando, porém, vides o quê? Jerusalém sitiada de exército. Saber que está próximo à devastação. O que é o lugar santo? Fazendo paralelo entre os 2 textos. Um está em código, o outro está falando mais abertamente. Jerusalém. O que é o abominável onde não deve estar? O anticristo e seus exércitos. Um texto joga a luz no outro, só você fazer um paralelo. Deu para pegar a conexão? Um fala Jerusalém, claro, o outro fala lugar santo. Pode ser o epicentro ali, mas é em Jerusalém. Como a própria cidade. A cidade é santa, né? Ela é chamada cidade santa. É um monte santo do Senhor. Conseguiram ver a conexão dos 2 textos, um jogando luz no outro? Eu peguei uma versão peshita, em aramaico, mas fala basicamente a mesma coisa. Ó. Portanto, quando olharem para o sinal da abominação destruidora, da qual se falou no profeta Daniel, colocada no lugar santo, quem lê entenda. Quando virdes, Lucas 21, 20, Jerusalém, sitiada por um exército, entendei, então, que a sua devastação se aproxima. É semelhante, né? Os tempos são bastante semelhantes. Discernimos, então, que o exército do anticristo estará no lugar santo e o próprio assumirá a sua autoglorificação na cidade santa. Amém? Todo mundo chegou aqui comigo? Para terminar, segura aí, filho, segura aí. Aqui é só para terminar, dar um gostinho.
Ontem, quando estava terminando de ilustrar tudo isso, terminei quase 10 horas da noite, eu fui entrar no canal para ver nossos vídeos, e aí no YouTube mostrou um vídeo de um filme, talvez, ou um filme de computação gráfica sobre a vinda de Jesus e a batalha do Armagedon. Do nada apareceu assim. Beleza, vou ver o vídeo. Quando eu vi, que bacana, cheio de efeitos especiais, ilustra de maneira mais realista aquilo que nós imaginamos. Decalquei o vídeo, joguei no meu computador, editei agora de manhã e botei para finalizar a aula. Só para ter um gostinho. Porque raramente a gente vai ver imagem da besta lá em Jerusalém. Olha que bacana que vai esse filme aí, irmãos. É rapidinho. Aí a besta aí. Olha ela aí, onde ela está. É o anticristo. Mas olha quem vem lá, olha quem vem lá. Olha quem retornará. Não perca as cenas do próximo capítulo, que eu boto o resto do filminho na semana que vem. Ah, Jesus aí, ó. O rei retornará com os olhos com chama de fogo. Mais realista impossível. Está na internet, no YouTube. Eu editei, cortei os outros pedaços. Parece um filme que vão lançar. Detalhado, quando o anjo joga, né, para os mares virar sangue, tem um monte de detalhe. Eu foquei só na besta e no rei. Mas bota de novo aí, filho, o pessoal gostou. 7 horas e vai para casa. O que eu mais gostei foi ver a figura da besta lá sobre a mesquita. Gostei de Jesus também. Aí, ó. E é bem islâmico o anticristo aqui, né? Aí, ó. Totalmente islâmico. O rei vai voltar, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então não perca a última aula do trimestre, a vitória do rei sobre o anticristo. Essa é para finalizar o trimestre. Vamos ficar de pé, queridos. Terminamos a aula. Acabei de falar. É o rei Jesus vindo, que não veio. Também. Semana que vem é a derrota de Gog. Hoje foi a ascensão do Gog. Semana que vem é a derrota do Gog. Não dá para fazer tudo em uma aula só, irmão. Tem quase 2 horas de aula já, só nessa primeira parte. Semana que vem a gente fecha com Jesus vindo, derrotando as forças de Gog no anticristo, e acabou o trimestre. E eu não vou entrar no milênio, viu? Só a vitória de Jesus, acabou. Quem quiser ver o milênio, veja nas aulas que já estão online. Tem um trimestre inteiro estudando no milênio. Glória a Deus. Finalizamos essa aula de hoje, logo mais à noite, culto. Sejam fiéis, queridos. Venham ao culto adorar o seu Deus. Vocês precisam ser fiéis ao Senhor. Amém? Não basta apenas estudar a palavra. Você tem que tributar louvores a Ele. Estudamos a palavra agora de manhã, foi bom. Mas à noite é melhor. É a hora que você se entrega para Deus. Aqui você está na fase aquisitiva, você está recebendo. À noite é a fase que você doa, dá louvores, dá sacrifícios. Amém? A noite é para nós darmos. De manhã foi para receber. Então venha doar-se para o seu Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela graça que o Senhor nos tem dado de interpretarmos a tua palavra. Estamos aqui debruçados nas tuas profecias, tentando discernir o nosso futuro, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Acreditamos que estamos no caminho certo na interpretação. Mas se assim não for, Senhor, revela ainda mais para nós.
Somos completamente dependentes do Senhor. Então, muito obrigado pelo que até aqui já alcançamos. Senhor, bem-vindo para corrigir nossa mente, se estivermos equivocados em alguma coisa. Mas naquilo que já entendemos, enxergamos, nós te glorificamos. Louvado seja Deus que nos prepara para um tempo terrível sobre a terra. Louvado seja Deus que nos dá alento através da tua palavra profética. Nós sabemos que tu estás no controle e tudo que está predito vai acontecer sobre a terra. Glorifica o teu nome, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia. Clamamos agora a tua graça sobre nossas mentes, sobre os nossos corações, quando vamos para os nossos lares nessa hora. Que à noite voltemos com adoração nos lábios. Já chegamos aqui nesse lugar de adoração, já desde casa, entoando louvores ao Deus vivo, e ao nosso Rei, Salvador, bendito da nossa alma, Jesus. A Ele a honra, a glória, o louvor, o domínio e o reino, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, povo santo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus, o Rei. Aleluia. Vamos na paz de Cristo, 6h30, começa o culto. Glória a Deus. Bacana, né? Dá para olhar